passageiros do mundo do sobrenatural. Hoje eu trago para vocês mais um vídeo da playlist de simbologias e conspirações. Porém, antes de falar a respeito desse vídeo, convido a todos a darem uma passadinha aqui embaixo na descrição e conhecerem as redes sociais do canal. O blog Passaporte para o Sobrenatural e o Instagram, @milas_freitas. Além disso, já deve ter passado aqui por cima o nosso card do canal de gameplays. Ou seja, se você gosta de games, vá lá, se inscreva e participe dos nossos jogos gravados em estreia. E além disso, também já deve ter passado aqui por cima o nosso card do canal Sonho Imaginário, que é um canal de reflexões, pensamentos e reviews de mangás de todos os gêneros, inclusive de terror, como esse caso aqui da Shintaro Kago, que é o Anamorfoses, e Shintaro Kago aqui, que é Pedacinhos. Mas quem quer saber a respeito da review desses dois livros, só no canal Sonho Imaginário. E também lá nós trataremos de obras, mas aí só envolvendo gêneros que não sejam suspense, terror e horror, os quais continuam aqui. Então, quem gosta dessa temática, vá lá, se inscreva e de logo seja muito bem-vindo ao canal Sonho Imaginário. Então, vocês já devem ter notado um novo botão aqui embaixo. Trata-se do botão Seja Membro. Caso queira ajudar o canal se tornando membro com a quantia de R$ 1,99 por mês, você terá o benefício de ter a cavernosa ao lado de seu nome, além de prioridade na resposta aos comentários. Desde logo agradeço aos que já são membros e aos que se tornarão membros para ajudar o canal. Muito obrigada! Então, pessoal, antes de entrar a respeito do assunto de simbologias e conspirações, que é um assunto interessante, inclusive tem aqui o livro, Teorias da Conspiração, é o primeiro tema desse livro aqui. Vocês já devem ter notado que está um cenário aqui diferente, a gente vai fazer um teste. Porque o cenário em que eu gravo tem muito barulho, é muito complicado de gravar, então eu estou aproveitando para gravar aqui no escritório do meu pai. Inclusive meu pai vai dar uma participação daqui a pouco, já falei com ele está aqui na minha frente, está me olhando. Então eu aproveitei esse cantinho e quando eu vier gravar aqui, espero que dê tudo certo, porque pelo que eu estou vendo está tudo clarinho. O que vai mudar são os livros, porque esses dois livros aqui são deles, o resto é tudo meu, que fica no meu quarto e eu trouxe para cá temporariamente. Então na próxima talvez tenham livros aqui diferentes. Mas espero que vocês gostem desse novo cenário, que dê tudo certo, que o som fique bom. Mas vamos para o vídeo de hoje. Então, pessoal, conforme eu lhes falei, hoje lhes trago mais um vídeo da playlist de simbologia e conspiração. O objeto do vídeo de hoje é uma data que ficou marcada mundialmente e alterou significativamente a relação entre países, a relação entre os nacionais e os estrangeiros, o corte de liberdades civis, dentre outros direitos. Quem já possuía certo entendimento à época do fato, deve se recordar o que exatamente estava fazendo naquele fatídico dia. Eu, por exemplo, me lembro perfeitamente. E o grande receio de todos de que estourasse a Terceira Guerra Mundial. No vídeo de hoje falaremos a respeito das teorias da conspiração envolvendo o dia 11 de setembro de 2001. Quer saber mais a respeito dessas teorias? Aguardem após a intro do canal. Até já! Resumidamente, nesse dia, agentes suicidas da Al-Qaeda sequestraram e derrubaram o voo 175 da United Airlines e o voo 11 da American Airlines nas torres gêmeas do World Trade Center.
e derrubaram o voo 77 da American Airlines no Pentágono. O impacto e os incêndios resultantes causaram o colapso das Torres Gêmeas e a destruição e danos em outros edifícios do complexo do World Trade Center. O Pentágono foi severamente danificado pelo impacto do avião e pelo incêndio resultante da queda da aeronave. Os sequestradores também derrubaram um quarto avião em um campo perto de Shanksville, na Pensilvânia, depois que os passageiros e a tripulação tentaram recuperar o controle da aeronave. Desde o ataque, diversas teorias da conspiração foram levantadas e vários grupos e indivíduos que defendem essas teorias identificam-se como parte do movimento da verdade de 11 de setembro. Os teóricos da conspiração afirmam que a ação ou inação por parte de responsáveis norte-americanos com conhecimento prévio teve como objetivo garantir que os ataques ocorressem com sucesso. Por exemplo, Michael Meacher, antigo ministro do Ambiente britânico e membro do governo de Tony Blair, disse que os Estados Unidos falharam conscientemente na prevenção dos ataques. Alguns teóricos da conspiração sustentam que pouco antes de 11 de setembro, em quantidade extraordinária de opções de venda, foi colocada as ações da United Airlines e da American Airlines, e especulam que os insiders podem ter sabido com antecedência dos próximos eventos de 11 de setembro e feito suas apostas de acordo. Por exemplo, o volume de opções de venda, investimentos que só dão retorno quando o preço de uma ação cai, aumentou nas empresas United em 6 de setembro e na American em 10 de setembro. Negociações altamente suspeitas à primeira vista. As companhias de seguros também observaram atividades comerciais anômalas. O Citigroup Inc., que estimou que a sua unidade de seguros de viajantes poderia pagar 500 milhões de dólares em indenizações decorrentes do ataque ao World Trade Center, teve cerca de 45 vezes o volume acima do normal durante 3 dias de negociações antes do ataque. O Morgan Stanley, que ocupava 22 andares no World Trade Center, experimentou negociações de opções maiores do que o normal antes do ataque, que lucraram quando os preços das ações caíram. Outras empresas diretamente afetadas pela tragédia tiveram saltos semelhantes. No entanto, o relatório da comissão de 11 de setembro concluiu que as investigações exaustivas não revelaram nenhuma evidência de que alguém possuía um conhecimento prévio dos ataques. Ou seja, essas anormalidades tratavam-se de meras coincidências. Uma afirmação comum entre os teóricos da conspiração é de que o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, o NORAD, emitiu uma ordem de retirada ou encaminhou deliberadamente tarde os caças para permitir que os aviões sequestrados atingissem os seus alvos sem interferência. De acordo com essa teoria, o NORAD tinha a capacidade de localizar e interceptar os aviões no 11 de setembro, e o seu fracasso em fazê-lo indica uma conspiração governamental para permitir que os ataques ocorressem. No entanto, uma das principais ações tomadas pelos sequestradores do 11 de setembro foi desligar ou desativar cada um dos 4 transponders a bordo das aeronaves. Sem esses sinais de transponder para identificar o número do avião, altitude e velocidade, os aviões sequestrados teriam sido apenas sinais entre 4.500 outros sinais nas telas de radar do NORAD, tornando-os muito difíceis de rastrear. No dia 11 de setembro, apenas 14 caças estavam em alerta nos 48 estados contíguos. Não havia nenhum método automatizado para os controladores de tráfego aéreo civis alertarem o NORAD.
Os proponentes da teoria da demolição, como o físico Stephen E. Jones, da Universidade Brigham Young, o arquiteto Richard Gage, o engenheiro de software Jim Hoffman e o teólogo David Ray Griffin, argumentam que os impactos das aeronaves e os incêndios resultantes não poderiam ter enfraquecido os edifícios o suficiente para iniciar um colapso catastrófico, e que os edifícios não teriam desabado completamente, nem às velocidades que o fizeram, sem fatores adicionais que enfraquecessem as estruturas. No artigo Material Termótico Ativo descoberto na poeira da catástrofe do 11 de setembro no World Trade Center, publicado no Open Chemical Physics Journal, os autores Niels Harrit, do Departamento de Química da Universidade de Copenhague, Jeffrey Faher, da Universidade Brigham Young, do Departamento de Física e Astronomia, e Stephen E. Jones e outros afirmam que os compostos de termite e nanotermite foram encontrados na poeira e nos detritos após o colapso dos 3 edifícios. Jones não explicou como a quantidade de explosivo necessário para derrubar os edifícios poderia ter sido posicionada nos 2 edifícios sem chamar atenção, mas mencionou os esforços para pesquisar a atividade de manutenção dos edifícios nas semanas anteriores ao evento. Investigadores federais do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia afirmam que enormes quantidades de termite teriam que ser aplicadas às colunas estruturais para danificá-las. Mas Jones contestou isso, dizendo que ele e outros estavam investigando a supertermite. Brent Blanchett, autor de A History of Explosive Demolition in America, que se correspondeu com Jones, afirma que questões sobre a viabilidade das teorias de Jones permanecem sem resposta, como o fato de que nenhum pessoal de demolição notou qualquer sinal revelador de termite durante os 8 meses de remoção de detritos após o colapso das torres. Jones também disse que o aço derretido encontrado nos escombros era evidência de explosivos, já que um incêndio comum em um avião não geraria calor suficiente para produzir isso, citando fotografias de detritos vermelhos sendo removidos por equipamentos de construção. Outras amostras de poeira pulverizada feitas pelo United States Geological Survey e RJ Lee não relatavam nenhuma evidência de termite ou explosivo. Logo após o dia dos ataques, grandes fontes de mídia publicaram que as torres haviam desabado devido ao derretimento do aço pelo calor. A afirmação errônea de que a temperatura de combustão do combustível de aviação não poderia derreter o aço contribuiu para a crença entre os céticos de que as torres não teriam desabado sem interferência externa. A afirmação básica é falsa, porque a temperatura de combustão do querosene, que é o combustível de aviação, é na verdade mais de 500 graus Celsius superior ao ponto de fusão do aço estrutural. Além disso, o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia não alegou que o aço derreteu, mas sim que o calor amoleceu e enfraqueceu o aço, e que o enfraquecimento, juntamente com os danos causados pelo impacto dos aviões, causou o colapso estrutural. O ativista político Thierry Meyssan e o cineasta Dylan Avery afirmam que o voo 77 da American Airlines não colidiu com o Pentágono. Em vez disso, argumentam que o Pentágono foi atingido por um míssil lançado por elementos de dentro do governo dos Estados Unidos. Alguns afirmam que os buracos nas paredes do Pentágono eram demasiado pequenos para terem sido feitos por um Boeing 757. Em resposta à alegação dos teóricos da conspiração de que um míssil atingiu o Pentágono, Mitty Souzen, professora de engenharia civil da Universidade Purdue, argumenta que, abre aspas, um jato em queda não perfura um contorno de desenho animado de si mesmo em um edifício de concreto armado. Quando o voo 77 atingiu o Pentágono, uma asa atingiu o solo e a outra foi arrancada pelas colunas de sustentação do Pentágono. Fecha aspas. Além disso, as evidências que refutam as alegações de mísseis incluem destroços de avião, incluindo caixas pretas do voo 77, o cone do nariz, trem de pouso, um pneu de avião
e um assento intacto da cabine, que foram observados no local do acidente. Os restos mortais dos passageiros do voo 77 foram de fato encontrados no local do acidente do Pentágono, e as suas identidades confirmadas por análise de DNA. Governos estrangeiros, como o Ministério das Relações Exteriores da China, também confirmaram a morte de seus cidadãos a bordo do voo 77. Muitas testemunhas oculares viram o avião atingir o Pentágono. Além disso, alguns passageiros do voo 77 fizeram chamadas telefônicas informando que o seu avião tinha sido sequestrado. O grupo de pressão Judicial Watch apresentou um pedido da Lei de Liberdade de Informação em 15 de dezembro de 2004 para forçar o governo a divulgar gravações de vídeo do Sheraton National Hotel, do posto de gasolina Nescon Citgo, das câmeras de segurança do Pentágono e do Departamento de Transportes da Virgínia. Em 16 de maio de 2006, o governo divulgou os vídeos das câmeras de segurança do Pentágono para o Judicial Watch. A imagem do voo 77 da American Airlines, que aparece nos vídeos, foi descrita como uma mancha branca e uma faixa branca pela BBC, um fino borrão branco por The Associated Press e uma mancha prateada rente ao solo por The Washington Post. Uma sequência de 5 frames de um dos vídeos já apareceu na mídia em 2002. Alguns teóricos da conspiração acreditam que o novo vídeo não responde às perguntas. O quarto avião sequestrado em 11 de setembro, o voo 93 da United Airlines, caiu em um campo aberto perto de Shanksville, na Pensilvânia, após a revolta dos passageiros. Dos 4 aviões sequestrados naquele dia, o voo 93 foi o único que não atingiu o alvo. Uma teoria da conspiração em torno deste evento é a alegação de que o voo 93 foi abatido por um caça-jato dos Estados Unidos. David Ray Griffin e Alex Jones afirmam que grande parte do avião, incluindo o corpo principal do motor, foram encontrados a quilômetros de distância do local principal dos destroços, longe demais para um acidente de avião comum. Jones diz que os aviões geralmente deixam um pequeno campo de destroços quando caem, e que isso não é compatível com relatos de destroços encontrados mais longe do local principal do acidente. Uma pessoa afirmou que o corpo principal do motor foi encontrado a quilômetros de distância do local dos destroços principais, com danos comparáveis aos que um míssil direcionador de calor causaria a um avião comercial. Segundo algumas teorias, o avião teve que ser abatido pelo governo porque os passageiros descobriram a suposta conspiração. Destaca-se que, no entanto, o motor foi encontrado a apenas 300 metros do local principal do acidente e sua localização era consistente com a direção em que o avião estava viajando. Os materiais encontrados a pelo menos 13 quilômetros de distância do local do acidente eram materiais leves, que o vento teria facilmente levado embora. Um artigo do Pittsburgh Post-Gazette, de 14 de setembro de 2001, descreve o material como principalmente papéis, fios de isolamento carbonizado e um contra-cheque endossado. O mesmo artigo cita que, abre aspas, destroços menores e mais leves provavelmente foram lançados no ar com o calor de uma bola de fogo, que, segundo testemunhas, disparou várias centenas de metros no ar depois que o avião caiu. Então, provavelmente foi impulsionado por um vento que foi soprado para sudeste. Durante a confusão inicial em torno das consequências imediatas dos ataques de 11 de setembro, a BBC publicou os nomes e identidades do que acreditavam serem alguns dos sequestradores. Mais tarde, descobriu-se que algumas das pessoas nomeadas estavam vivas. Um fato que foi aproveitado pelos teóricos da conspiração do 11 de setembro como prova de que os sequestros foram falsos. A BBC explicou que a confusão inicial pode ter surgido porque os nomes relatados em 2001 eram nomes árabes e islâmicos comuns. Em resposta a um pedido da BBC, o FBI disse estar confiante de ter identificado todos os 19 sequestradores e que nenhuma das outras investigações levantou dúvidas sobre suas identidades.
O New York Times também reconheceu esses como os casos de erro de identidade. Um ponto a se destacar é que tudo poderia ter sido evitado. De acordo com Thomas Kean, presidente da comissão do 11 de setembro, 16 dos 19 terroristas não deveriam ter entrado nos Estados Unidos de forma alguma, porque havia algo errado com seus vistos, algo errado com seus passaportes. Eles deveriam simplesmente terem sido parados na fronteira. Isso foi 16 dos 19. Obviamente, se metade dessas pessoas tivesse sido detida, nunca teria havido uma conspiração. O fato de o colapso do World Trade Center ter sido anunciado em uma reportagem ao vivo pela correspondente da BBC News, Jane Stanley, enquanto o edifício ainda estava visivelmente atrás dela, foi citado por teóricos da conspiração como uma evidência de que as principais organizações de mídia faziam parte dessa conspiração interna. A agência de notícia Reuters relatou erroneamente o desabamento do prédio, que também foi divulgado pela CNN pouco antes da reportagem ao vivo. Já pensou a mulher falando, olha, colapsou a torre, e a torre está lá bonitinha. Uma série de entrevistas, fitas de áudio e vídeo foram divulgados nos anos seguintes aos ataques de 11 de setembro, supostamente cometidos por Osama Bin Laden. Na primeira delas, o orador negou a responsabilidade pelos ataques. Em 17 de setembro de 2001, em uma declaração emitida à Al Jazeera, o Bin Laden é citado como tendo dito, abre aspas, o governo dos Estados Unidos sempre me culpou por estar por trás de todas as ocasiões em que seus inimigos o atacam. Gostaria de assegurar ao mundo que não fiz. Fecha aspas. Numa fita divulgada em dezembro de 2001, conhecida como a Fita de Jalabad, o orador é acusado de ter conhecimento prévio dos ataques. A Agência Central de Inteligência afirmou que a fita era provavelmente de Osama Bin Laden. No entanto, alguns observadores, especialmente pessoas do mundo muçulmano, duvidaram da autenticidade da fita. O professor Germant Rotter, professor de estudos islâmicos e árabes no Instituto Ásia-África da Universidade de Hamburgo, disse, abre aspas, os tradutores americanos que ouviram as fitas e as transcreveram, aparentemente escreveram muitas coisas que queriam ouvir, mas que não pode ser ouvido na fita, não importa quantas vezes você a ouça. Fecha aspas. Alguns membros do Scholars for 9/11 Truth acreditam que o homem nesta fita de vídeo não é Osama Bin Laden, citando diferenças de peso e características faciais, juntamente com o uso de um anel de ouro, o que é proibido pela lei muçulmana, e escrevendo com a mão direita, embora Bin Laden fosse canhoto. Os teóricos da conspiração questionaram se o fator petróleo e o 11 de setembro forneceram aos Estados Unidos e ao Reino Unido uma razão para lançar uma guerra que desejavam há algum tempo. E sugerem que isso lhes dá um forte motivo para realizar os ataques, ou permitindo que eles ocorram. Por exemplo, Andreas von Bülow, o antigo ministro da investigação do governo alemão, argumentou que o 11 de setembro foi encenado para justificar as guerras subsequentes no Afeganistão e no Iraque. O ex-primeiro-ministro da Malásia, Mahathir Mohamad, foi citado como tendo dito que havia fortes evidências de que os ataques foram falsificados para que os Estados Unidos pudessem entrar em guerra contra os muçulmanos. Bem, essa teoria da conspiração eu encontrei aqui nesse livro e diz o seguinte: a obra diz que solucionando a fonte Wingding no Microsoft Word, escrevendo QRRNY, um avião, 2 prédios, uma caveira com ossos cruzados e uma estrela de Davi aparece. Quem apoia essa teoria afirma que esse código indica ser o número de um avião sequestrado,
e que esse teria fracassado. A teoria persiste e alguns vão mais longe em ler uma mensagem antissemita nas entrelinhas, escrevendo NYC, ou seja, New York City, utilizando a fonte Wingdings, uma caveira com ossos cruzados, a estrela de Davi e o ícone de um polegar para cima aparece. Essa teoria propõe que há uma mensagem subliminar para matar os judeus em Nova York. Essa última teoria eu encontrei aqui nesse livro a respeito de 11 de setembro. Então, pessoal, é isso. A gente falou da nossa teoria, né, da Microsoft, que é a teoria da fonte Wingdings. Eu não sei falar isso. A gente vai tentar fazer o teste agora. Primeiro eu vou colocar aqui o nome da fonte para quem quiser pesquisar no seu Office. Sinceramente, eu não sei qual é o ano desse meu Word, né? Mas deixa eu colocar aqui o nome da fonte. A fonte é essa aqui, Wingdings. Essa é a fonte que a gente vai usar. Quando a gente entra aqui, assim, deixa eu colocar a fonte e as palavras que a gente vai ter que usar são essas daqui. Eu vou colocar a primeira em letra minúscula, que é essa daqui, Q33NY, e a outra que eu vou ter que usar, já que já é em caps lock, né, em caixa alta, é NYC. Essas são as palavras que a gente vai usar. Bora ver aqui a fonte Wingdings. Eu fiz um teste aqui, ó. Nós temos 3 fontes Wingdings, até para colocar elas lá em cima. É essa daqui mesmo. A gente vai testar primeiro com essa Wingdings 1. Então a gente vai colocar, eu vou escrever o Q33NY. Bora ver se vai aparecer esses símbolos. Vamos lá. Q minúsculo, 33NY. Não deu certo. Vou dar um espaço aqui, colocar em caixa alta. Coloquei em caixa alta, agora NYC. Pelo menos o Wingdings 1 não deu. Agora vamos selecionar aqui, deixa eu colocar até em letra, vou aumentar aqui o tamanho. Tá aqui, ó. Vou colocar para vocês verem. Pronto, 36. Agora eu vou colocar aqui o Wingdings, tá, gente? Vocês estão vendo o Wingdings 1. Vamos para o Wingdings 2. Então, a primeira é normal, sem ser em caixa alta, Q33NY. Não é. E agora a gente vai colocar aqui em caixa alta já selecionado, NYC. Tá, agora vamos para o terceiro. Tirar aqui a caixa alta já. Wingdings 3. Primeiro, Q33NY. E caixa alta, NYC. Então, a gente viu que pelo menos nesse meu Word... Deixa eu ver se tem como eu saber qual é esse meu Word. Eu acho que não tem como eu saber. Ou eu não sei ver. Eu acho que eu não sei ver. É isso. Mas eu não sei se antigamente, no Word daquela época, se você digitasse isso daqui e isso daqui, aconteceria esses símbolos. Mas é isso, eu queria aqui mostrar para vocês, pelo menos essa última teoria no Word, que eu estou digitando hoje, dia 23 de junho de 2024, que eu não sei qual é o meu Word, a minha versão, infelizmente, ou felizmente, né, não aparece. Então, essa teoria, se fosse no Office, no Word, dessa versão que eu tenho, não acontece isso. Mas, então, vamos dar continuidade aí ao vídeo. Então, pessoal, esse tema de hoje, ele possui muitas teorias ativas. Algumas são meio sem sentido. Por exemplo, uma delas também que está aqui nesse livro, e eu até não falei a respeito, não que eu não acredite em extraterrestres, mas envolveria um interesse alienígena e envolvimento deles direto nos ataques. No entanto, outras nos fazem ficar pensativos. Até que ponto essa guerra ao terror interessou alguém? Bem, a dúvida permanece.
Então, pessoal, esse tema era um tema que eu gostaria muito de trazer aqui para vocês. Foi um tema que, inclusive, é o primeiro assunto aqui desse livro, né? Teorias da conspiração. Tem vários temas. Em breve a gente vai trazer mais aqui para vocês. Alguns não tem como trazer, porque senão o YouTube já não ajuda, né? Então ele vai afundar de vez o canal. Então tem alguns que não tem condição de trazer, porque são palavras que a gente não pode falar aqui na internet, né? Que a gente já sabe da banda, né? Mas é isso. Então, em relação ao 11 de setembro, eu lembro que umas teorias, tipo essa do míssil, aquela do avião que foi abatido, né, por um jato, e também o fato das torres gêmeas elas terem caído devido a explosivos. Eu lembro que eu assisti em vários programas, eles mostravam essas teorias, tentavam explicar essas teorias, e você vê que às vezes tem alguma coisinha que você fica pensativo, embora tenham as justificativas que dizem não é isso, porque não é, né? Tem umas que é isso porque não é, tem outras até que explicam. E outra coisa que eu falei é que quem já tinha um certo conhecimento, uma certa vivência na época, lembra muito bem o que estava fazendo nessa data, nesse fatídico dia. Inclusive eu vou falar aqui para vocês o que eu estava fazendo nesse dia, que eu me lembro bastante bem. E talvez eu até denuncie a minha idade, mas tudo bem. Nesse dia, eu lembro que eu estava na faculdade, na minha faculdade de Direito. Eu estava com uma colega minha, que era a Caroline Guedes. A gente estava lá na varanda da faculdade, olhando para a rua, no intervalo de 2 aulas. A gente iria ter, eu acho que era direito penal, a gente ia ter aulas de direito penal. E nós estávamos lá, né, aguardando o horário da aula. Chegar o professor, aquela coisa toda. E foi quando ela recebeu o telefonema da mãe dela. E eu estava do lado dela, eu ouvi mais ou menos ela falando, né? E ela falando, como assim? Um ataque? Uma torre caiu? Eu pensei que era um filme de ficção científica, algo novo, né? Vai lançar algum filme, estreia, sei lá. E eu fiquei assim parada, só ouvindo o que ela estava falando, ela assustada e falando aquilo. E depois ela desligou o telefone, Camila, vem cá, bora lá para nossa sala. Porque a nossa sala era a única sala que tinha uma televisão. E nós corremos para lá. Nessa época não tinha um WhatsApp, né? Era só o SMS. E nós corremos para a nossa sala e ligamos a televisão. Nisso já estava todo mundo querendo correr para a sala para saber, porque as notícias já tinham chegado, né? Embora não chegasse tão rápido quanto um WhatsApp, que hoje chega, mas chegava rápido porque os pais estavam em casa, assistiam, ligavam para os filhos e vice-versa. E nós chegamos lá e ligamos a televisão e já tinha tido a primeira batida, né? E eu acho que a segunda tinha acabado de acontecer e estava aquela confusão na Globo, mostrando aquilo e todo mundo conversando. E o receio da gente de ter uma terceira guerra mundial, vai saber, a gente não sabe o que estava acontecendo. E foi uma tensão. E chegou o professor. O professor chegou, parece que estava no mundo da lua, né? Não estava nem aí para o que estava acontecendo. A primeira coisa que ele falou foi mandar a gente sentar para assistir a aula, desligar a televisão e quem não fosse da sala se retirar. Quem disse que a gente conseguiu assistir a aula? Era todo mundo no SMS, um mandando para o outro. Eu lembro que um colega meu, ele estava toda hora, o Sóstenes mandando para todo mundo, e todo mundo mandando, que prestou aula, ninguém prestou atenção, a aula terminou até mais cedo. E eu lembro que eu ia dar carona para uma colega minha que assistia a aula nessa mesma sala, né? Ela assistia a aula comigo, ela morava aqui perto de casa, dei carona para ela e a gente veio conversando e ouvindo a CBN, que estava contando a situação de quem tinha atacado, a situação que estava. Eu lembro que eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi ligar a televisão para saber o que estava acontecendo. E acredito que muitos de vocês também que tinham uma certa vivência nessa época, vocês devem lembrar o que vocês estavam fazendo nesse exato dia e o receio de que tudo poderia acontecer. Inclusive o meu pai está aqui na minha frente, ele está acompanhando. Então, não, fale. O que o senhor estava fazendo no dia 11 de setembro, se o senhor se lembra? Eu estava indo à panificadora Cíntia e foi lá dentro que eu soube
que estava acontecendo esse ataque que eu vi na televisão de lá. E o que você achava? Ficou com medo assim da Terceira Guerra? Eu acho que era o que todo mundo pensava, né? A gente achou, no início eu achava que era tudo montagem, não era a realidade. O senhor não acreditou que fosse real? Depois que eu fui me tocar que era a realidade. Tá vendo? Então, pessoal, vocês viram? Meu pai estava na panificadora, né? A princípio ele viu lá na panificadora aquele comentário, o que estava acontecendo. É como eu falei para vocês, ninguém sabia o que realmente estava acontecendo de verdade, né? Ninguém esperava isso, principalmente acontecer dentro dos Estados Unidos. E isso daí tudo, eu lembro que até eu estava lendo a respeito, foi nesse livro. Isso daí levou com que, até esse fato, agora eu vou falar aqui, que acham que foi interesse dos Estados Unidos que isso acontecesse, né? Que seria a tal da teoria da conspiração, que tinha interesse americano que esse fato acontecesse. No sentido de que eles iriam tolir o direito dos seus cidadãos e até as pessoas que entrassem lá. Eu lembro que na época, até para você viajar, estava tudo mais difícil, quanto mais você ir para os Estados Unidos, né? Estava tudo muito complicado. Então, deixa aqui nos comentários o que vocês lembram que estavam fazendo exatamente nesse dia e o que vocês esperavam que pudesse acontecer e se vocês acreditam que isso tem alguma teoria de conspiração envolvendo ou não. Deixa aqui nos comentários que eu vou querer saber. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Se vocês gostaram, dê um like. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque assim também ajuda o canal. Se é a sua primeira vez aqui no canal, você chegou a partir desse vídeo e gostou, inscreva-se aqui embaixo e ative o sino de notificações para ficar sabendo a respeito dos próximos vídeos. Porque além desse vídeo da playlist de simbologias e conspirações, há uma playlist de mistério, lenda, lado sombrio dos games, ufologia e muitas outras. E há duas playlists em que há a participação de vocês, a participação dos inscritos. Uma de experiência sobrenatural e outra de foto ou fotografia fantasma. Ou seja, se você vivenciou uma experiência sobrenatural e queira compartilhar aqui no canal, vou deixar meu e-mail aqui embaixo na descrição e você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto experiência sobrenatural. Ou então você pode encaminhar via áudio no WhatsApp que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Apenas peço que se identifique e diga sua localidade para que eu entre em contato. E se você tem uma foto, fotografia fantasma, ufológica inexplicável e também queira compartilhar aqui no canal, vou deixar meu e-mail aqui embaixo na descrição e você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto foto, fotografia fantasma, para que eu faça um vídeo e compartilhe aqui com todos. Então, muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo de simbologias e conspirações aqui no canal. Beijo, tchau!